Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí a todo mundo que está chegando. Boa tarde, é mais um Papo de Balcão que está começando. Eu sou o Rodrigo Sá e hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito importante, que é a precificação do produto, como você colocar o preço corretamente no seu produto. Esse assunto, para você que está chegando agora, você comerciante, você que segue a gente na fanpage do Nextar, do programa Nex, a gente esse assunto é um assunto de fundamental importância, lembrando que muitas empresas aí, por não saberem precificar o seu produto corretamente, muitas vezes tomam prejuízos e chegam até algumas a deixar de existir. Então é um assunto fundamental. Para falar aqui com a gente sobre esse assunto está o João Paulo, que é gerente técnico da Nex, e ele vai conversar com a gente sobre isso. Antes de eu chamar o João aqui, eu queria lembrar que você que está assistindo a gente aí, você que está chegando agora, que é cliente Nex, escreve pra gente, fala de qual cidade que você em qual cidade você está e se você é Free, Pro ou Premium, né? Qual tipo de programa, né, de acesso ao programa Nex que você tem, certo? Manda pra gente que a gente bate um papo, a gente fala, manda um abraço para você no ar aqui. Queria aproveitar para lembrar também do Juan, mandar um abração pro Juan, que eu tô com saudade do Juan aqui, o Juan Pablo, que está sempre acompanhando a gente também. Queria também lembrar que você, cliente também da Nex, que está chegando aí, não esqueça de fazer o seu backup, né? Salvar os seus dados ali numa mídia externa, um pendrive, um HD, enfim, para você ter os dados e não ter risco de perder esses dados caso ocorra algum incidente aí com o sistema, com o computador, enfim, tá? E o último recadinho, lembrando que semana que vem, a gente já está no começo aqui, depois eu reforço no final, mas lembrando que semana que vem a gente vai falar também aqui sobre treinamento da equipe, como você treinar a sua equipe no seu comércio. Quem vai estar com a gente vai ser a Francine Bartolo, que é especialista nessa área lá na Nextar, tá joia? Aqui na Nextar. Bom, queria dar as boas-vindas aqui ao João Paulo, muito obrigado, viu? Tudo bem, João? Tudo bem. Muito obrigado. A gente vai conversar sobre esse assunto, que é precificação, que é um assunto de fundamental importância, né? Total importância. Hoje tem muitas empresas que acabam fechando suas portas até, né? Por não conseguir formar um preço corretamente da mercadoria e logo vem a ter prejuízos e com o giro do valor do mercado acabam que não conseguem nem ter valores para caixa para manter o próprio negócio ou até mesmo para repor os produtos na prateleira, né? Perfeito. Bom, vou chamar você de JP, porque a gente já está acostumado a conversar com o João lá na Nex, então a gente acaba tendo um pouco essa liberdade aqui e para mim fica mais tranquilo aqui de chamar ele como JP. Então é o seguinte, JP, eu queria começar perguntando para você o que é a precificação e o que envolve então esse processo de colocar preço nos produtos. Perfeito, é uma pergunta bem importante, porque entender a precificação ela é muito importante. Desde a compra da sua mercadoria, você entender qual que é o valor real que você pagou naquela mercadoria, não só saber que você fechou uma compra com o valor que você negociou com o seu fornecedor. Porque até esse produto chegar para você na sua prateleira, ele pode ter tido vários outros custos e você não está considerando ele para gerar o seu preço de venda corretamente. Sim. Mesma coisa do outro lado quando for gerar o preço de venda. É muito importante eu saber quais são os gastos que eu vou ter no meu operacional e todo o demais, para poder também formar um markup, formar um percentual que eu vou aplicar em cima desse custo para gerar o meu valor de lucro, né? Certo. Então, quer dizer, entende aí já um bom começo que a gente não, o preço do produto ele está envolvido, né, não é só o custo do produto em si, mas em si tudo o que envolve a aquisição desse produto. Corretamente. Às vezes você negocia um produto com o fornecedor a um valor X,
Mas até ele chegar aqui, teve frete, teve outros impostos que podem ser cobrados quando a mercadoria transita de um estado para o outro, ou até mesmo por encargos mesmo do governo, você pagar certos impostos quando compra a mercadoria, e você tem que considerar esses valores também para compor o custo final da sua mercadoria, para você saber o valor real que essa mercadoria custou para você. Perfeito. E qual que é a importância do comerciante precificar esse produto corretamente? Como eu tinha comentado ali no começo, se você compõe o preço de custo corretamente, considerando todos os gastos reais para essa mercadoria chegar até você e você dispor ela para o teu cliente, você vai conseguir aplicar um percentual de markup, um lucro, considerando, claro, lá na frente todos os gastos que você vai ter no operacional e tudo mais, mas você vai poder ter uma margem segura que você vai estar lucrando realmente, né? Senão você pode estar até pagando para vender aquela mercadoria. Ok, quer dizer, ou seja, se você não tiver realmente, não calcular esse preço corretamente, Justo. Você vai acabar pagando para trabalhar. Exatamente. A gente já teve histórico de várias empresas que chegavam ao ponto de parar, analisar e não saber o porquê que não sobra dinheiro para repor o produto na prateleira. E justamente estava lá na precificação. Estava vendendo por um valor que não cobria todo o gasto operacional, todos os impostos que ele pagava, justamente por não estar analisando esse processo corretamente. Né? Ou seja, tá vendo, pessoal? Você aí, cliente Nex, você comerciante, amigo comerciante que está parando agora aí para assistir a gente, atento aqui às dicas do JP, porque realmente precificou errado é prejuízo na certa. Com certeza. Né? Bom, outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como que a gente pode definir, então, já que a gente está falando desse processo, João, como que a gente pode definir o que é custo? O que seria o custo do produto? Certo. Essa é um assunto que ele gera várias divergências de entendimentos. Certo. Né? Porque eu tenho que dividir isso em custos, despesas e o que é investimento. Isso, na verdade, desculpa até te interromper, que na verdade a minha pergunta, eu quis dividir aqui, mas a pergunta, na verdade, ela envolve várias perguntas ao mesmo tempo. O que é custo, despesa, markup e investimento. Perfeito. Tá? Que envolve são alguns quesitos aí da precificação. Perfeito. Como eu estava falando, é uma questão bem conceitual. Né? Existem consultores no mercado nacional que entendem de inúmeras formas o que é um investimento, por exemplo, o que é custo, o que é uma despesa. Por exemplo, se você analisou que seu comércio precisa de uma reforma, porque já passou tempo, já tem uma pintura ruim, você decidiu que você vai fazer a pintura e reformar seu estabelecimento. Tem muita gente que encara isso como um investimento. Não é um investimento, isso é um custo para cobrir uma depreciação que ocorreu no seu imóvel. Isso é um quesito que vai definir ali a diferença entre custo e investimento. Tem gente que considera a compra de mercadoria para me vender como um custo, como uma despesa. Não ele é um investimento, porque esse valor vai voltar para você quando você vender essa mercadoria. Então, o ponto é definir bem para você o que é custo e o que é investimento. Se eu gasto com funcionário, com água, luz, isso são despesas. Despesas que você precisa ter para manter o seu comércio funcionando. Né? Perfeito. E se você for adquirir mercadorias para poder vender, isso são investimentos. E quando você tem, como no caso do exemplo que eu dei, vou reformar o meu estabelecimento, são custos que você vai ter para cobrir aquela depreciação. Para cobrir aquela depreciação. Justamente. Inclusive, eu lembrei, você falando sobre investimento, eu lembrei até de um texto que tem no blog do Nex, que fala justamente sobre, dar um exemplo de uma padaria, por exemplo, o produto que o dono da padaria, o proprietário, compra para o lanche dos funcionários, por exemplo, não pode sair. Ele é uma despesa, na verdade. Ele não está no meio, ele não é um produto que está no meio daquele custo, né? Justamente. É outra coisa. Ele passa a ser como despesa, né? Como despesa. Tudo que você compra para uso e consumo, não só para o lanche do funcionário, mas aquilo que você precisa comprar como até o próprio detergente para limpar uma louça, um papel higiênico para o banheiro, o material de escritório, tudo isso são despesas, né? Ou seja, tem que ser separado. Aquela farinha que é para o lanche do funcionário não é a mesma, não tem que entrar no mesmo custo da farinha
que vai para o pão que vai ser vendido. São coisas diferentes. Lá já é um custo que você tem para a sua manufatura, né? Para cumprir a sua matéria-prima, para poder gerar o lucro depois, o retorno, né? Perfeito. Gente, sobre esse assunto aí, a gente pode falar melhor, você pode ler melhor no www.programanex.com.br/blog/gestão financeira, definindo o que são gastos. Nesse link aí que está passando aí na tela, você pode dar uma lida depois que terminando o papo de balcão, você entra lá e tem mais especificado ainda sobre esse assunto aí nesse link que a gente passou. E tem um outro link também, que é o www.programanex.com.br/blog/gestão financeira, como fazer uma precificação segura, tá? Então você pode entrar lá, o link está aí. Assim que terminar o papo, você dá uma chegada lá, que dá para você. O que a gente falou aqui, vai ter lá também algumas coisas que a gente falou aqui, mais detalhadamente para você ler com calma, tá bom? Eu queria aproveitar aqui também, mandar aqui um alô, né, para Suyan Muniz, né? Ele está perguntando, um abraço aí para Suyan Muniz, né? Isso se aplica à depreciação de automóveis também? O Suyan está perguntando se só se aplica a depreciação de automóveis também. Ele se refere a custos fixos e variáveis e despesas. Sim, com certeza. A depreciação de qualquer bem que você utiliza no comércio, ele entra como uma despesa variável, né? É um custo variável que você tem. Não é uma despesa que você tem todo mês, né? Mas sempre que houver, ela entra como um custo e não como um investimento. Então você nunca vai considerar ele como margem para o seu investimento. Certo. Você teve aquele custo, aquele ônus. E como não é uma conta de água ou de luz, por exemplo, para ser uma despesa fixa, ela se torna uma despesa variável. Uma despesa variável. Então tá aí, Suyan, para você. Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço para você, Suyan. Muito obrigado pela participação. Espero que tenha sido respondida a sua questão, que entra aí como uma despesa variável, né? Agora eu queria continuar aqui com você, João Paulo. Queria continuar perguntando aqui no nosso papo, que é o seguinte: quais são os erros mais comuns, né, que a gente vê entre os comerciantes na hora de precificar os produtos? Os produtos? O que acontece? O principal erro já começa na compra, né, onde eu tenho o valor que eu negociei com o meu fornecedor, como eu falei mais cedo ali, tenho todos os impostos, tenho frete, tenho tudo que foi calculado, que deveria ser calculado pelo menos, para compor o custo real da mercadoria. Certo. Tem gente que não considera todos esses valores, considera apenas o valor que eu negociei com o fornecedor. Eu negociei lá que essa caneca custa R$10, certo, mas até ela chegar aqui eu paguei frete, paguei o ICMS, paguei outros impostos. Então essa caneca não está custando mais R$10 para mim, ela custou esse novo valor. Agora, a partir do momento que eu tenho um valor de custo final, que eu já tenho o custo real da minha mercadoria, eu tenho que analisar tudo que eu tenho de despesas, tudo que eu tenho de custos e tudo que eu tenho, que eu almejo de investimento dentro do meu comércio, para poder também calcular uma margem que eu vou aplicar em cima dessa mercadoria. Certo. Aí entra o markup que a gente conversou mais cedo. Que seria essa margem de lucro aí. Isso. Ela não é bem só a margem de lucro. Né? O markup ele vai compor o que prevendo mais ou menos esse percentual de custos que eu vou ter que prever, de investimentos, de despesas, mais o percentual de lucro que eu quero aplicar em cima. Certo. O markup já engloba todo esse... Então tem gente que costuma, eu quero ganhar 20% em cima do meu produto, e vai lá e coloca 20% em cima daquele valor de custo. Certo. Mesmo se você calculou o custo corretamente, mas não, na hora de aplicar esse percentual você não considerou esses outros valores, você não está ganhando 20% de lucro. Porque você tem custos operacionais, você tem impostos que você paga na venda também. Então, se você, por exemplo, paga 10% de ICMS na venda do seu produto, você quer ganhar 20% de lucro em cima dele, você vai ter que aplicar 30% de markup. Se você aplicar 20%, está ganhando só 10% de lucro. Perfeito. Então, os maiores riscos que tem e os maiores erros que são causados são na hora de formular esses pequenos detalhes. De calcular esse preço a partir desses dados, aí, levando em conta todas essas condições. Exatamente. Uma pergunta que eu queria fazer para você justamente sobre esse cálculo, que uma vez a gente conversava um pouquinho antes,
você comentou até sobre alguns comerciantes que chegam a calcular a porcentagem em cima do imposto, imposto em cima de imposto. É um cuidado que tem que ter muito também, não é eu sair injetando tudo quanto é valor em cima do meu custo, senão eu vou inflacionar o valor do meu produto e logo eu não vou ter um valor competitivo também junto com os outros comerciantes da região. Tem gente que faz o quê? Eu pago 17% de ICMS em cima do meu produto, ou 10% naquele exemplo que eu dei, eu calculo 10% em cima do meu valor de custo. Eu tenho mais 5% de custos operacionais. Eu pego esse novo valor, boto mais 5% em cima. Está errado. O custo, ele tem todos os valores que são inerentes dessa venda, da venda da mercadoria, eles têm que ser calculados em cima do valor de custo. Então, se eu tenho 10% de imposto, é 10% sobre o valor de custo. Se eu tenho 10% de frete, que eu vou ter um gasto de frete para entregar a minha mercadoria, é 10% sobre o valor de custo, não sobre um sobre o outro. Senão tu vai inflacionar o valor da mercadoria, logo tu não vai ter um valor competitivo no mercado. Tá vendo, pessoal? Dica ótima do JP, que é fundamental, que isso é um dos erros aí que a gente conversava, que é muito comum, né? Às vezes a pessoa começa, sem querer, inflaciona aí o preço dela, porque começa a calcular imposto em cima de imposto, taxas em cima de taxas, sendo que o cálculo sempre tem que voltar juntamente com o custo do produto inicial, da mercadoria, não com as taxas que já foram incluídas ali posteriormente, né? Parece que tem mais uma mensagem aqui pra gente, vamos só conferir aqui. O João Paulo Andrade, é isso? João Paulo Andrade, manda um abraço para o João Paulo Andrade, que está elogiando muito o sistema Nex. Um abração para você, viu, João Paulo? Muito obrigado pela sua audiência, por você estar acompanhando a gente. Espero que o programa esteja esclarecendo para você aí um pouco mais sobre as suas dúvidas e também possa contribuir para que você faça do seu negócio um negócio ainda melhor. E um abraço também para o Giovanni, mesma coisa para você, Giovanni, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Pode mandar pergunta para a gente, comentário, sugestão, fiquem à vontade para escrever. Obrigado, Giovanni, por estar acompanhando a gente. Espero que o programa também esteja funcionando para você, ajudando você aí no bate-papo, com suas dúvidas, e também você pode conversar com a gente, enviando sugestão, fique à vontade, tá bom? Lembrando aqui que você, como a gente falou no início, você que é cliente Nex, pode estar passando para a gente aí sobre sua cidade, fala o nome da sua cidade, fala se você é cliente Free, Pro ou Premium, a gente manda um abraço aqui para você, a gente bate um papo, você pode mandar suas perguntas, suas sugestões aqui no bate-papo que a gente tem toda quinta-feira às 3h30 da tarde, tá? Bom, vamos aqui continuando. O João, é o seguinte, quais os recursos, a gente estava falando aqui sobre essa questão da precificação, e quais são os recursos, então, porque pelo que eu estou vendo parece uma ciência, né? Isso aí, ciência, precificar o produto. É um assunto que tem que ser levado muito a sério, né? Como a gente viu. Tanto para compra quanto para venda, a gente tem que definir corretamente o preço que eu vou estipular lá na minha prateleira para o produto. Então, como tem todos esses detalhes envolvendo, né, a precificação, é um assunto que tem que ser levado a sério. E como que, por exemplo, eu fico imaginando, eu acho que também o espectador nosso já deve estar se perguntando, será que não tem uma tabelinha para ajudar isso? Não tem, né? Não existe bem uma tabela propriamente dita pronta, né? Os clientes que são do programa Nex, os clientes Premium, eles têm à disposição um recurso que é para poder dar entrada no produto ou no estoque, considerando a nota fiscal que vem lá do fornecedor. Certo. Toda nota fiscal eletrônica, quando ela é emitida, ela gera um arquivo digital eletrônico, que se chama XML, o arquivo da nota fiscal eletrônica, e o programa tem um recurso para esses clientes Premium que permite que o sistema faça a leitura desse arquivo XML. Dentro desse arquivo XML tem não só o valor da mercadoria, mas todos esses impostos que a gente falou, PIS, COFINS, IPI, frete, se vir na nota, todas as informações elas estão dentro desse arquivo XML. Certo. O sistema ele já vai calcular automaticamente junto com o preço da mercadoria e alimentar o cadastro do produto com o valor correto, o valor do custo final dessa mercadoria, evitando erros. Então, o comerciante, quando aplicar o percentual de markup em cima do produto, ele vai ter total segurança de que ele está aplicando sobre um custo real da mercadoria, o preço real que ele pagou pela mercadoria. Perfeito. E é justamente isso que eu ia te perguntar, quais os recursos que o programa Nex oferece para ajudar nesse processo de
precificação. Ou seja, para quem é cliente premium, então ele tem essa possibilidade de colocar o XML ali da nota. Exatamente. Né? Mas assim, o Nex, ele, para quem é cliente premium, ele só vai inserir. No caso, a pessoa que tem, né, o plano premium, ele só insere esse XML e o programa calcula para ele, é isso? Calcula automaticamente. O programa o XML pode ter, a nota, né, pode vir com 5 itens, pode vir com 50 itens, pode vir com 400 itens. Ele vai calcular, vai somar todos os impostos e vai atualizar o cadastro do produto desse cliente com todo o valor do custo final da mercadoria, automaticamente. Automaticamente. João, aqui a gente está chegando meio que começando aí para os finalmente. Aqui eu só queria antes, eu vou passar um link aqui para, tem um link amigo que o Edson está colocando aqui, pessoal. Só aproveitar aqui, então é o ajuda.programanex.com.br/tutorial/entrada de estoques, né? Esse link aqui esse é o link para o tutorial da entrada por XML. Para a entrada do XML. Para quem é cliente premium pode visualizar, ver como funciona, tem um passo a passo de como registrar a entrada do produto via XML. Quem ainda não é cliente premium pode conhecer também o recurso, né, ir lá, acessar e visualizar como funciona o recurso para ver como vai ser um facilitador dentro do comércio. Sabia que tem comércios que chegam a pagar pessoas para dar entrada nas notas, justamente porque é um processo demandoso. Certo. Imagina uma livraria que recebe toda semana produtos novos, 300, 400 livros novos, tem que dar entrada em produto por produto no estoque, são 400 itens. São 400 itens. O XML vai carregar isso automaticamente, em vez de eu perder 2, 3 dias dando entrada numa nota, em 5, 10 minutos eu posso dar entrada nessa nota. Quer dizer, olha que diferença, em vez de perder 2, 3 dias aí fazendo esse trabalho, quer dizer, em cerca aí de 5, 10 minutos você vai poder utilizar, já ter tudo isso calculado pelo sistema. Então, repetindo, para quem é cliente premium, e quem não é, também entra lá para conhecer, aproveita e entra lá para conhecer o ajuda.programanex.com.br/tutorial/entrada de estoque via XML Inf. Tá? Entra lá para você conhecer esse recurso, que é um recurso que realmente facilita bastante a vida. De repente você também pode se interessar por ele, tá? Queria mandar um abraço lá para Portugal também, que tem o Emanuel Machado, que está lá em Portugal acompanhando a gente, e ele está perguntando o seguinte: como posso fazer a comissão para minha empresa de pintura e renovações aqui em Portugal? Eu não sei como é que é o termo em Portugal para comissão, né? A comissão aqui no Brasil seria comissão sobre venda, né? Sobre venda. Então, se ele almeja pagar uma comissão para os seus vendedores, se for essa a dúvida, né? Ele tem que considerar esse percentual de comissão que ele quer pagar para os vendedores junto naquele percentual de markup. Junto no percentual de markup. Então, se ele almeja ter 20% de lucro sobre os produtos, ele tem 10% de imposto que ele vai pagar, já são 30%. Eu quero pagar mais 5% de comissão sobre as vendas, então ele vai ter que atribuir 35% de markup em cima da mercadoria para ele poder ter os 20% de lucro que ele quer. Então considerar isso. Mas então ele precisa aumentar o valor de percentual, o que ele quer dar para os funcionários, vai ser uma coisa dele analisar mesmo o valor integral das mercadorias, a média de venda que os vendedores efetuam durante o mês, para chegar num valor justo que ele almeja, né, uma decisão mais dele mesmo, que ele almeja pagar para os funcionários. Mas para ele calcular essa porcentagem, ele vai ter que aumentar lá na porcentagem o percentual do markup, senão ele corre o risco, ele vai diminuir a margem de lucro dele, ou corre o risco de ter prejuízo. Perfeito. Ficou claro aí para você, Manuel? Espero que tenha respondido para você. Se foi justamente isso que você quis dizer com comissão, que a gente tem às vezes umas incongruências na nossa língua irmã, mas se foi isso que você quis dizer, espero que esteja claro para você aí, tá? A gente está chegando aqui, começando a se encaminhar aqui para os final. Aqui só mais a Suyan, ela está falando aqui que quer deixar de ser frio o mais rápido possível. Legal. E o João trabalha com TI e depois de pesquisar muito considera o Nex melhor. Muito obrigado para o João, para a Suyan. Olha, um abraço para vocês. Espero que vocês se decidam aí pelo melhor que encaixa aí dentro da necessidade de vocês, e a gente aqui da Nex tá de braços abertos para ajudar vocês no que for possível, que estiver ao nosso alcance, né? O possível e o impossível a gente faz aqui, né? Bom, pessoal, a gente está encaminhando aqui para o
finalzinho do programa, eu queria perguntar para você, João, como eu pergunto para todo convidado que a gente chama aqui, o que você acha, se é algo que a gente tem esquecido de falar, ou uma palavra final que você acha sobre esse assunto que a gente pôde abordar hoje, que é um assunto muito, muito completo, muito complexo, inclusive. A gente fez um recorte dele aqui, mais objetivo. Você tem alguma coisa que você queira deixar, falar que a gente tenha esquecido, ou que você acha relevante deixar uma palavra final para quem está querendo conhecer um pouco mais sobre como precificar o seu produto? O que você pode falar para ela? Depois a gente vai também indicar mais uma vez aqui os textos, porque acho que é bom ler, né, sobre esse assunto. Uma das coisas que eu ia comentar era justamente isso. Acompanhar o blog, a gente tem sempre bastante informação nova, bastante informação muito importante, inclusive esses 2 textos, 2 links que foram indicados, né? Eles trazem informações muito importantes que vão ajudar o comerciante, principalmente quem não está familiarizado a tratar o cuidado de criar esses preços, criar esses valores, né? Levem muito a sério isso, né? Porque isso é muito importante para o comércio, para ele saber que ele está vendendo, saber que ele vai ter um lucro de verdade lá no final. Então, comecem a observar, quem ainda não faz, um pouco melhor as notas quando chegam do fornecedor, para você observar ali que tem detalhes que às vezes passam, e você está pagando um frete, está pagando um imposto a mais. Quando você vender, lembra que lá no final do mês tem a sua guia de imposto para pagar, então você tem que considerar isso, isso para tornar o comércio, né, a vida dele um pouco mais saudável. Né? A grande dica é essa mesmo. E, como o João falou, não esquecer de ler, né? Então, vou repetir aqui só os últimos 2 links. Eu vou passar aqui de novo, porque eu acho que é fundamental para o pessoal depois dar uma chegada lá no blog, né, e dar uma lida. www.programanex.com.br/blog/gestão financeira definindo o que são gastos. Depois www.programanex.com.br/blog/gestão financeira como fazer uma precificação segura. No blog do Programa Nex você consegue ler sobre tudo isso. Lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente também está com esse programa aqui no YouTube. Então você que está acompanhando a gente, ainda não conhece nosso canal no YouTube, ainda não se inscreveu no canal do Nex, chega lá, se inscreve lá que tem todos os vídeos dos papos de balcão que a gente já fez, desde o primeiro até o de hoje, que amanhã já estará lá após às 14h, tá? Assim também você pode assistir com mais calma e acompanhar melhor sobre essa questão da precificação, né? Eu queria aproveitar para mandar abraços aqui para o Alexandre, para a Amanda, para a Maiara, para a Lucinéia, para a Maurícia, e que acompanharam, curtiram aqui o programa. Um abração para todos vocês. Na semana que vem, a gente vai estar aqui conversando com a Francine Bartolo, que ela é especialista em treinamento da equipe da Nex. Então, ela vai falar sobre como você treinar a sua equipe aí no seu comércio, dar dicas importantíssimas para você aplicar aí no seu negócio. Então, você fique ligado que quinta-feira que vem, às 3h30, a gente está aqui novamente. Tá joia? Para bater um papo com você. Não esqueçam de fazer o backup. Tudo certo, tudo Nex. Muito obrigado mais uma vez, João. Eu que agradeço. Valeu. E para vocês, uma ótima quinta, um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.